Eu sou a Josiane, eu sou analista aqui da área comercial. Vou estar apresentando hoje o nosso webinar junto com a Érica. E a temática principal hoje é sobre automatização de indicadores em ESG com o uso da plataforma Naime. A gente vai explicar um pouquinho do que é ela antes de iniciar e tudo mais, tá? Mas antes da gente dar início, eu quero contar um pouquinho para vocês também sobre quem é a UpData, né? Eu estou vendo que muita gente aqui é nova, então, contextualizando para vocês, a UpData é uma consultoria de análise de dados. Hoje a gente tem o objetivo principal de fazer com que os nossos clientes tenham insights utilizando os próprios dados deles como referência. E a gente faz isso com o uso de inteligência artificial. Então, nós somos uma startup fundada em 2018. Desde então, a gente tem essa parceria com o Naime. Em 2021, nós ganhamos uma certificação de parceiro elite do Naime e também entramos para o top 7 de treinadores oficiais do Naime. Sendo que nós somos a única empresa na América Latina a possuir essa certificação. Em 2022, nós ganhamos também um prêmio de parceiro América, né, de melhor parceiro das Américas vindo do Naime. E agora, em 2025, nós fizemos o lançamento de uma plataforma totalmente desenvolvida pela UpData, que é a Simon AI. E em relação a números, hoje a gente já conta com mais de 700 pessoas que foram treinadas pelos nossos instrutores e mais de 35 empresas que confiam no nosso trabalho. E para fazer o atendimento dessas empresas, a gente tem algumas frentes de atuação. Então, como eu mencionei antes, nós temos algumas certificações do Naime e isso nos possibilita, primeiro, a comercializar as licenças do Hub, que também é uma parte do Naime que a gente vai falar ao longo do evento de hoje. E também a parte dos treinamentos do Naime, né? Então, a UpData oferece todos os níveis, desde do iniciante até o avançado em treinamento do Naime. Trabalhamos também com treinamentos de linguagens de programação e oferecemos alguns workshops para os nossos clientes. Temos a frente de consultoria, então desenvolvemos projetos hiperpersonalizados de acordo com as demandas que os nossos clientes tenham, e todas voltadas para análise e ciência de dados, e também para automatização de processos. Então, essa frente que a gente vai apresentar hoje de automação de indicadores em ESG também é uma das nossas especialidades. E como eu mencionei antes, agora com o lançamento da Simon AI, também conseguimos fazer esse atendimento para os nossos clientes nessa frente, de forma a atender com análises preditivas, tá? Aqui abaixo eu deixei algumas referências dos clientes, alguns dos clientes que a gente atende, são segmentos variados, então, como vocês podem ver, trabalhamos desde escritórios jurídicos até a área de saúde, instituições financeiras, a área de varejo e indústrias, indústria química, automotiva, então é muito variado, muito amplo. Antes de a gente começar, pessoal, antes de eu passar aqui a palavra para a Érica, eu quero contar para vocês que aqui na UpData a gente também desenvolveu um diagnóstico em ESG. Como que isso funciona? Vocês podem acessar esse QR Code, responder um formulário com perguntas estratégicas que nós da UP criamos, e como resultado, vocês terão acesso a uma avaliação da maturidade dos processos de ESG na sua empresa. E aí, para quem acompanhar até o final, a gente também vai estar dando uma surpresa para vocês. Eu vou contar no final do evento. Não vou dar nenhum spoiler. E uma consideração antes da gente começar também, pessoal. Vai ter um período para a gente poder fazer algumas perguntas e respostas com vocês, tá? Mas já podem ir mandando aqui no chat também as perguntas que vocês tiverem, que ao final a Érica responde todas de uma vez, tá bom? E enquanto a Érica vai falando também, eu vou disponibilizar aqui para vocês o link desse diagnóstico para vocês poderem ir respondendo e já recebendo no e-mail de vocês, tá bom? Então é isso, Érica, pode começar. Obrigada, Josi. Muito obrigada. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vamos lá.
Chegou aí? Dá para ver direitinho? Sim, agora sim, estava carregando. Beleza, perfeito. Bom, pessoal, então boa tarde, oficial a todos. Prazer, eu sou a Érica, sou analista de dados aqui da Updata. E hoje vou falar aqui com vocês um pouquinho sobre como automatizar processos na área de ESG, mostrando um exemplo específico de fluxo para rastreamento de emissões de CO2 com o NIME, que a gente já vai ver o que é. Então, só para dar um contexto, né, para a gente entender do que esse fluxo vai falar, onde estamos aqui, o monitoramento das emissões de CO2 é um fluxo, né, que a gente vai mostrar que vai medir, registrar e acompanhar as emissões de gases do efeito estufa gerados por uma organização, tá? Então, esse é um exemplo que a gente vai trazer aqui para mostrar para vocês hoje. Essa emissão de CO2, ela pode nas empresas vir através do uso de energia, transporte, compras e outras métricas que as empresas podem buscar aí avaliar e que contribui para essa pegada de carbono, né, nesse tema tão atual que a gente vem sempre escutando. Então, com o Nime, é possível a gente integrar fontes de dados de diversos lugares e, assim, juntar, mesclar, transformar, aplicar cálculos, nesse caso, né, que a gente vai mostrar cálculos de pegada de carbono, automatizar relatórios e, assim, de uma maneira muito mais simples e fácil, especialmente para os profissionais de negócio, conseguir gerar insights aí e trazer operações mais eficientes e sustentáveis para as organizações. Então, quais os principais desafios que as organizações enfrentam ao tentar aí gerar um relatório, calcular essas emissões, né, de CO2? Primeiro, os dados estão espalhados por diferentes sistemas, então a gente tem dado aí de diferentes tipos, como Excel, ERP, sensores, CSVs, dados da internet, enfim, muitos dados, tá? Segundo, o rastreamento manual desse processo, ele é muito demorado e pode ser sujeito a erros devido a esse tantos de dados que existem, a tantas transformações que precisam ser feitas, né? E o compartilhamento, então, depois que você faz todas essas transformações, pega esses dados e gera insights ali para você compartilhar isso entre times, nem sempre é tão fácil, né? Muitas vezes pode ser trabalhoso, na parte de auditoria também, para você explicar todo o processo, costuma ser um processo bem deficiente. Então, é aí que o Nime vai entrar para ajudar a gente nesses desafios, tá? Então, o que é o Nime, né? O que é a plataforma Nime Analytics? Ela é uma ferramenta que a gente costuma dizer que ela é feita para analistas de dados, para cientistas de dados, para engenheiros de dados, ou seja, é uma plataforma bem completa. É uma plataforma onde a gente consegue fazer transformação de dados, visualizar dados, fazer relatórios, fazer a parte de machine learning, enfim. Então, tem diversas opções aí dentro da plataforma para a gente trabalhar. Acho que uma parte bem legal e um grande plus, assim, da plataforma é que é uma plataforma open source gratuita, então eu já vou mostrar, mas qualquer pessoa consegue entrar lá no site, fazer o download na sua máquina e começar a utilizar o Nime de maneira gratuita. E ela é baseada em um visual low code, então para os profissionais de negócio que estão ali mais interessados em saber resultados, em gerar insights com os dados, ela é muito mais fácil de você aprender e começar a usar do que outras plataformas ou até digo outras linguagens de programação, como por exemplo um Python. Então a curva de aprendizado para essas linguagens é muito maior do que no Nime, por exemplo, tá? Então, por ser baseado em um visual low code, a gente vai ver que é bem colorido, é uma intenção realmente de sem códigos, no code barra low code, né? Então, o mínimo possível de códigos, eles fizeram a plataforma para a gente conseguir utilizar e ser realmente uma plataforma aí produtiva. Como o Nime funciona?
Então, a gente trabalha dentro do Nime através dos nodes, que são essas caixinhas coloridas. Então, elas que vão desempenhar os trabalhos nos nossos dados, as tarefas nos nossos dados, seja fazer uma limpeza de colunas, de linhas, um cálculo matemático, um gráfico, juntar tabelas. Então, são sempre através desses nodes que a gente executa essas tarefas. E quando a gente constrói um fluxo, né? Quando a gente junta vários nodes, parecido com o Lego, né? Que a gente vai juntando e vai construindo o nosso fluxo, chamamos então de workflows. Então a gente sempre fala bastante, para quem trabalha com Nime e está habituado aí, a gente usa bastante o termo workflow, 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 né? Que é a junção desses nodes e assim propriamente dito a automatização das nossas tarefas dos dados, tá? Então, quais os benefícios de usar o Nime em ESG, nesse processo, no caso, que a gente vai mostrar? Então, primeiro, automatizar e padronizar um processo, evitando erros humanos, que é extremamente comum a gente pegar uma planilha e sem querer excluir uma linha, excluir uma coluna que na verdade não era para ter excluído, né? E garantir assim uma consistência nos resultados e no processo. Então que o processo seja feito sempre da mesma maneira e de uma maneira certa, né? Segundo benefício, a gente conseguir integrar dados de diversas fontes, como eu já citei, dados de SAP, dados do Excel, dados de nuvem, dados de bancos de dados, dados da internet, APIs. Então, consigo fazer essa mescla e acessar todos esses dados pelo Nime. Criar painéis, criar relatórios para a gente conseguir monitorar e compartilhar facilmente esses resultados entre as equipes. A gente consegue também com o Nime adaptar os workflows, então chegou uma nova norma, o sistema regulatório, né, pediu para mudar alguma coisa, como eu tenho os processos muito bem definidos em cada local, então eu sei aonde eu preciso mexer, aonde eu preciso arrumar regras, é muito mais fácil, tá, para fazer essas adaptações e garantir transparência, rastreabilidade e governança. Então, em um processo que precisa ser auditado, é muito mais claro e muito mais fácil da gente ver do início ao fim tudo que está sendo feito. Tá? Então, há alguns benefícios que a gente trouxe ao utilizar o Nime. Então, falando especificamente nesse exemplo que a gente trouxe para calcular aí emissões de CO2, quais foram as principais etapas desse fluxo que a gente vai mostrar? Primeiro, né, bem resumido aqui para vocês. Então, primeiro, o acesso aos dados, então buscar os dados de diferentes fontes, processar esses dados, realizar ali os cálculos matemáticos, enfim, as operações para emissões de CO2 e última etapa desse processo é gerar um relatório e um dashboard para monitoramento, que é um relatório que pode ser compartilhado com os gestores, com diretores, enfim, algo muito mais visual, tá? E tudo isso em poucos cliques para eles acessarem e também para gerar ali depois do fluxo montado, tá bom? Então vamos lá, para uma parte mais prática, mostrando para vocês como baixar o Nime. Então, no próprio site do Nime, nime.com, vocês vão observar que aqui em cima a gente tem essa abinha de download. Então, é só clicar aqui, preencher as informações e pôr aqui em download. E aí você vai ter ali a opção de selecionar o sistema operacional que é o seu computador, seja ele um Windows, um Mac, e consegue baixar a plataforma na sua máquina e instalar, tá? De forma gratuita. Depois da plataforma instalada, essa é a carinha dela e é aqui que eu vou mostrar para vocês esse exemplo que a gente trouxe de um fluxo para automatizar aí o processo de emissão de CO2. Então, esse é o Nime.
É aqui que a gente constrói os nossos fluxos. Aqui nessa abinha lateral, nós temos todos os nodes que são possíveis utilizar. Existem mais de 5.000 nodes disponíveis de forma nativa, ou seja, quando você baixa de forma gratuita para você utilizar. E ainda assim, o Nime disponibiliza extensões que você pode baixar aqui de forma gratuita e também colocar aí mais interações e mais nodes para você utilizar nos seus fluxos, tá? Então, agora falando especificamente desse fluxo, tá? Para esse exemplo de ESG que a gente trouxe, esse é um fluxo que ele está disponível no na comunidade do Nime, tá bom? Então é um fluxo lá que qualquer pessoa pode baixar. Nós iremos compartilhar com vocês esse fluxo, mas só para vocês saberem que esse é um fluxo que está disponível, tá bom? Então, ele é um fluxo que faz o rastreamento dessas emissões de CO2, ele busca calcular as emissões de uma empresa de software fictícia para o ano de 2023. Então, tem alguns parâmetros que ele considera, como o consumo de energia elétrica, o deslocamento desses funcionários para o trabalho, e adota algumas estratégias para calcular a emissão de CO2, tá bom? Então, aqui eu queria enfatizar com vocês o quanto o Nime é uma plataforma mesmo visual e uma plataforma low code. Então, com poucos cliques, a gente consegue acessar dados. Nós conseguimos ver aqui, então, que esse fluxo, ele traz dados de CSV, Excel. Aqui, ó, ele está lendo também dados que são públicos do governo do Reino Unido. Então, a gente trouxe todos esses dados de diversas fontes, e aqui nesse caso, a gente só tem essas fontes, mas o Nime traz muitas outras oportunidades e disponibilidades de fontes de dados para a gente acessar e trabalhar, tá? Como, por exemplo, a gente consegue buscar dados de XML, a gente consegue buscar dados que estão num banco de dados, que estão no SharePoint, que estão no seu Google Drive. Então, aqui, ó, nós vemos que existem vários tipos de nodes que a gente faz aí a leitura desses arquivos, tá bom? JSON. Então, aqui já é uma grande vantagem isso, né, esses nodes de forma nativa e fora a gente conseguir então fazer requisições via API, ou seja, buscar dados da internet de diversas fontes. Então, daqui a gente já vê uma grande vantagem da gente utilizar a plataforma, que é a gente conseguir buscar dados de diversas fontes e trabalhar com todos eles juntos em um mesmo local, tá? Então, após lido esses dados, né, depois de ter adicionado esses dados dentro da plataforma, aqui nessa segunda parte do fluxo, a gente tem todo um tratamento dos dados, como por exemplo aqui, ó, nós fazemos as junções dessas tabelas, aplicamos regras matemáticas para cálculos de emissões de CO2, tudo aqui é bem detalhado, isso já é uma outra grande vantagem. Então, como a gente vem falando, né, dessa parte dele ser algo auditável, algo bem separado, né, para você ir lá depois e, por exemplo, aqui eu estou vendo que eu calculo o CO2. Então, se eu tiver alguma mudança em algum cálculo, algum órgão vier falar, não, não é assim que você calcula mais, agora é desse outro jeito. Então, você já sabe exatamente no ponto que você tem que ir para você alterar seu fluxo e assim seguir tudo que você precisa seguir aqui para sua análise dos seus dados, tá? E como a gente consegue ver, cada etapa do nosso fluxo está sempre bem mapeada, bem detalhada. Então, é muito importante, principalmente para quem depois mostra isso para alguém, né? Isso vai ser auditável, a gente consegue realmente explicar cada etapa do que foi feito com os nossos dados, que eu acho que é uma super grande vantagem, assim,
comparando rapidamente em relação ao Excel, por exemplo, quando você faz diversos tratamentos no seu dado, é até difícil depois você entender como o seu dado veio, né? Então aqui a gente tem também essa grande vantagem. Então, depois de tratar todos os dados, fazer todas as aplicações de regras lógicas e tudo mais, nessa última etapa aqui, dentro desses nodes disponíveis, ai, acabei fechando, desculpa, a gente consegue também gerar um relatório. E quando eu clico aqui nessa lupinha, depois de fazer todos aqueles tratamentos, ele me gerou esse relatório com esses indicadores e esses gráficos disponíveis. Então, essa parte aqui desse relatório é um relatório que eu posso, por exemplo, compartilhar com a minha gerência, compartilhar com o meu diretor, para ele acessar exatamente isso daqui. Tá? E assim, uma vez que esse fluxo está pronto, depois é só eu vir aqui, reseto, atualizo essa fonte, rodo o meu fluxo e ele já vai atualizar, trazer novos dados e atualizar os meus indicadores para quem eu desejo mostrar, tá bom? Então, esse é um exemplo que ele está totalmente desenvolvido aqui na plataforma, tá? Lembrando que essa plataforma aqui, ela é a parte gratuita, que você consegue montar os seus fluxos e automatizar os seus processos. E agora, mostrando um pouco mais para vocês sobre a parte da licença, né, do Nime, que é a parte comercial, do Hub. Então, depois que esse fluxo é pronto, está pronto, eu consigo subir ele, né? Caso eu adquira essa licença do Hub, né? Caso eu tenha essa licença, eu consigo subir esse meu fluxo para o Hub, que é como se fosse uma nuvem, uma pasta que eu tenho aqui dentro do Nime, né? Então aqui eu posso ver que eu tenho disponível. Ó, quando eu clico, eu faço um upload e aqui eu consigo subir esse meu fluxo para o Hub, para a pasta que eu quero, e essa pasta, inclusive, aqui já entram outras grandes vantagens de adquirir essa licença. Então, isso é como se fosse uma nuvem que eu tenho conectada aqui dentro do meu Nime, e ele me traz alguns pontos positivos, como, por exemplo, a criação dessas pastas, a criação de equipes, ou seja, as equipes que eu criar e as pessoas que eu habilitar, somente elas terão acesso a esses fluxos, tá? Então, essa parte de governança é algo bem legal, onde eu consigo designar só quem vai ter acesso a determinados fluxos. E uma vez que eu subo esse meu fluxo aqui para o Hub, por exemplo, esse fluxo aqui já está publicado, eu publiquei aqui certinho, e aí eu consigo habilitar novas possibilidades desse fluxo aqui dentro do Business Hub, como por exemplo. Vou abrir ele aqui para vocês, já para mostrar. Então, aqui são aquelas mesmas pastinhas que eu estava vendo no Nime, eu também tenho aqui no meu Hub. Olha, aqui está o meu fluxo, eu posso ver que ele já, inclusive, está exatamente a mesma imagem, que é essa daqui. E aí, uma vez que eu publico ele aqui no meu Hub, que eu tenho essa licença, eu consigo criar versões desse meu fluxo. Então, se eu atualizei, vou lá, crio uma versão. O meu colega atualizou esse fluxo, vai lá, cria uma versão. Então, assim, eu estou sempre monitorando o que está acontecendo nesse meu fluxo. E eu tenho algumas opções de deploy. Algumas opções, inclusive, bem legais, que uma delas é essa opção de criar data app, ou seja, eu consigo criar um aplicativo de dados, que a gente já vai ver ali na prática o que que é, e compartilhar com as pessoas que desejam ter acesso a esses indicadores apenas esse data app, que é uma página da web que eu vou compartilhar para essa pessoa, por exemplo, para o meu diretor, eu compartilho só apenas essa página web, ele vai abrir lá a página, vai ver as informações que ele quer ver e pronto, feito, sem precisar ter acesso também a todo o fluxo aqui na plataforma, tá? Eu consigo também agendar os fluxos, então, por exemplo, eu quero que todo dia, às 8 horas da manhã, esse fluxo rode para que eu tenha atualizado os meus indicadores. Consigo fazer essa tarefa, consigo também adicionar um trigger, ou seja, um gatilho, algo, por exemplo, caiu um dado novo em uma tabela específica, eu quero que você rode esse fluxo e atualize todo o meu processo. Então, eu consigo também fazer isso de trigger. E essa quarta parte aqui, que é algo mais específico, acho que mais para o pessoal ali
que tem um pouco mais de necessidade, que é criar, acionar esse fluxo como uma API, né, um endpoint de API. Então, todas essas possibilidades me trazem nessa licença do Nime, tá bom? Do Hub. E uma vez que eu criei esse Data App, ele vai estar disponível em um portal. É um aplicativo, é como se fosse um site, realmente, que ele vai estar disponível aqui para eu acessar sempre que eu precisar. E aquele fluxo, ó, que a gente viu lá, aqui, né? Esse final aqui que a gente observou no final do fluxo, ele está aqui nessa página web. Então, com esses indicadores, com os gráficos, tudo certinho. E uma vez que eu abro ele aqui, e se eu preciso atualizar alguma coisa, enfim, ele roda, atualiza e já me traz aqui os dados prontos. E se eu precisar compartilhar com outra área, simplesmente venho, habilito, né, o acesso àquela pessoa, copio o link, mando para aquela pessoa e ela abre aqui e tem acesso a todas essas informações que a gente fez tudo aqui de juntar, calcular e tudo mais e criar esse dash, tá bom? Então, resumindo, né, trazendo depois dessas informações, só para resumir um pouquinho de tudo isso que a gente falou. Então, com a plataforma Nime Analytics, a gente consegue criar os nossos fluxos, a gente consegue criar modelos, a gente consegue criar relatórios, enfim, criar o que eu preciso para minha análise de dados, e com o Hub a gente consegue produtizar, o que a gente chama de produtizar, ou seja, compartilhar todo esse modelo, esse fluxo que eu criei com as pessoas da minha organização, com outros times, e assim trabalhar muito melhor de uma forma muito mais colaborativa e com uma governança muito melhor, tá bom? Então, finalizando esse exemplo que a gente trouxe para vocês sobre emissão de CO2, agora eu gostaria de compartilhar com vocês também uma experiência pessoal de um projeto que a gente participou aqui dentro da UpData nesse tema de ESG. Então, a UpData atuou nesse projeto com uma empresa com o objetivo de construir um processo para automatização de geração de um relatório socioambiental que deve ser reportado semestralmente ao Bacen. E o que nós fizemos, né? Como foi a nossa atuação nesse projeto? Então, nós desenvolvemos um workflow no Nime que integrava mais de 10, mais de 15 bases de dados diferentes, de diferentes origens, e bases de dados, assim, pessoal, muito grandes, assim, de mais de 700 mil linhas cada uma, 1 milhão de linhas, e tudo isso feito no Nime, montado, depois do fluxo pronto, é realmente só executar, e aquilo tudo vai sendo feito, uma vez que o processo está feito, executo e, né, transformo tudo que eu tenho que transformar, aplico essas regras e esse fluxo, né, gerou um arquivo em XML, e esse arquivo que será reportado ao Bacen. Tá bom? E como resultado, né, desse projeto que a gente participou, nós tivemos a garantia de uma qualidade de dados, uma rastreabilidade, então, para as áreas de ESG, para as áreas, enfim, que estavam todas envolvidas, era muito mais fácil você mostrar todo o processo que estava acontecendo, tudo que estava sendo reportado ali, principalmente algo importante que é para uma agência regulatória, né? Então, você tem que ter uma conformidade. E, sinceramente, sem uma plataforma como o Nime, a gente acredita na inviabilidade de realizar toda essa tarefa com mais de 10 bases, com mais de 700 mil linhas, manualmente, para mais de 1.400 clientes. Então, foi algo muito, assim, benéfico e de muita produtividade, esse fluxo que a gente desenvolveu aí nessa área de ESG. Só para dar também uma ideia do que pode ser feito, de quais caminhos podem seguir nas organizações de vocês, enfim, o que dá para fazer com o Nime, tá bom? Muito obrigada, e agora a gente vai abrir para as perguntas de vocês, tá bom? Vou parar de compartilhar a tela aqui. Olha, Érica, a gente já recebeu uma pergunta
do Rodrigo. Ele pergunta por onde começar a automação numa empresa que ainda depende 100% de planilhas e não tem uma cultura baseada em dados. Olha, Rodrigo, eu acredito muito que a primeira etapa desse processo é você conseguir buscar os seus dados, né? Você conseguir buscar esses dados de diferentes fontes, mapear quais são os dados que você precisa utilizar, como que você pode acessá-los, se é possível, junto à sua equipe de TI, né, mapear, ver se é possível acessar, ver se precisa extrair, enfim. Então, como primeira etapa, né, por onde começar, eu acredito que seja isso. Mapeie os dados, traz os dados para dentro do Naime e aí você consegue colocar todas as os tratamentos e tudo que você precisa fazer, né? Legal. A Beatriz também questiona. Você falou que dá para integrar os dados em qualquer formato, da web e também dos sistemas de ERPs? É isso mesmo, Beatriz. Então, com o Naime, a gente consegue integrar dados de diversas fontes, a gente consegue fazer APIs, fazer requisições, acessar ERPs. Obviamente, vai depender muito de você alinhar com a sua equipe de TI, né, da sua empresa, ver como funciona o acesso a esses dados, se existe aí um ok deles, mas em relação ao Naime, é possível, é totalmente possível fazer essa integração. Tem uma questão aqui também do Thomas, mas eu vou deixar a Carla falar primeiro, porque ela já tinha levantado a mão. Se quiser, você Uhum, pode abrir o microfone e sua câmera, tá, Carla? Sim, obrigada. uhum. Então, Érica, com relação às APIs, que é o meu mundo atual está, está nessa área, você poderia falar mais um pouquinho como é que funcionaria o Naime com API, por Tá. favor? Olha, resumidamente, existem nodes específicos de APIs, por exemplo, a gente tem o node de GET, a gente tem o node de POST, e aí ali dentro, de forma assim, low code, você consegue adicionar as informações dos sites que você quer fazer API, de onde você quer buscar esses dados e trazer esses dados para dentro do Nime. Inclusive, eu acho que é uma grande vantagem. O Naime tem um Community Hub, que é uma comunidade onde existem diversos fluxos prontos que você consegue baixar, colocar dentro do seu Naime, inclusive dessa parte de API. Então, acho que é um pontapé inicial muito legal você já pegar algo pronto e ver o que você consegue reaproveitar, ver ali o processo sendo feito, o que que você tem que mudar. Então, existem, resumindo, né, existem nodes específicos para isso e existem também exemplos já prontos para ajudar nessas APIs, em GET, em POST, em o que é necessário fazer. Respondeu, né, Carla, sua pergunta? Hum, Legal, Sim, muito bom. obrigada. imagina. O Thomas, eu acredito que seja a última pergunta. Ah, ele mandou mais uma. SAP, complementando a pergunta anterior, tá, Érica? SAP e Salesforce também integra com o Nime? Uhum. Existem extensões disponíveis para essa integração. Quando não, a gente até fala, quando não existe, existe sempre um outro jeitinho que é possível fazer. Então, existem nodes, inclusive de Python, que você consegue trazer, usar dentro do Nime e colocar seus códigos Python ali dentro, e aí o céu é o limite. Eu acho que isso também tem relação com a próxima pergunta do Thomas, né, que é a respeito da integração do Nime com inteligência artificial. Perfeito. Essa nova, a partir da versão 5.0 do Nime, ele já traz uma integração que é o Kai. Então a gente já tem a inteligência artificial ali que a gente pode usar em relação ao Nime, por exemplo, perguntar quais nodes eu posso usar para fazer tais tarefas, como que eu posso fazer tal tarefa e tudo mais. E também o Nime traz extensões onde é possível você utilizar a inteligência artificial nos seus fluxos. Por exemplo, conexão com a OpenAI, conexão com DeepSeek. Então, você consegue ainda, além de usar a inteligência artificial
para te ajudar a trabalhar com o Naime, usar também nos seus fluxos. Então, o Naime tem investido bastante nessa parte de inteligência artificial, de agentes, então também é possível. Legal, muito bom. A Selene deixou aqui para a gente também o link que vocês podem acessar o Community Hub, o Community Nime, que a Erika estava falando anteriormente. Uhum, uhum. E o Henrique deixou aqui um comentário para a gente, falando que foi ótimo ver como o Nime pode trazer um grande benefício para a nossa análise de dados. A facilidade do uso da plataforma e a capacidade de integrar diversas etapas do fluxo são um diferencial enorme, exatamente, sem contar o ganho de tempo e produtividade que ele traz, né? Perfeito. Pode perguntar, tá, Carla? Eu vi que sua mão tá levantada. Ah, sim, obrigada. Então, vocês são de TI ou vocês são da área comercial? Os dois. É, Ah, os dois. junto e misturado. É. Eu sou da área comercial e a Ah, Erika tá. trabalha com essa área De TI. de TI, na área Então, técnica. eu vi que quando você deu o exemplo lá do ESG, Uhum, específico, né, do Nodes de ESG, surtiu um relatório lá, né, que era todo uhum, em inglês. Você uhum. tem, assim, que traduz, né, que seja traduzido para português, ou tudo tem que ser, a base tem que ser toda em inglês? Não, não. Aqui todas aquelas títulos, todas as partes de escrita ali dentro é tudo personalizado. Então existem nodes ali que você coloca os seus textos e aí você pode colocar o texto na linguagem que você quiser. A plataforma em si só está disponível em inglês, mas nesse caso, esse relatório que a gente construiu então, como são nodes que a gente pode personalizar do jeito que a gente quiser, dá para colocar na linguagem que você quiser. Inclusive, dá para aplicar conhecimentos de CSS, quem tem mais essa parte técnica, né? HTML, CSS, dá para você adicionar tudo isso aqui dentro e fazer relatórios e, enfim, páginas cada vez mais legais. Mas é tudo na versão grátis ou Tudo na isso? versão grátis. Ah, é? Ah, tá. Pensei Uhum. que já era na parte paga. Não, isso é tudo na versão grátis. Para Ah, construir os legal. fluxos e todos esses nodes, versão grátis. Tá. Obrigada. Imagina. Legal. Acho que falhou, Josi, o seu áudio. Pelo menos para mim falhou, não sei se era minha internet. Para mim também falhou. Falhou? Ah, então tá bom. Melhorou? Ainda tá picotando um pouco, mas deu para entender o que você estava falando. Melhorou? Então, É, tá meio. só um minutinho que eu vou sair e vou entrar de novo, pessoal. Tá ótimo, mas eu posso também puxar por aqui. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida, algo que a gente possa ajudar? Tem. Então, eu tenho mais Ah, uma duvidazinha. uhum, Com relação às bases públicas, né? Tipo, eu estou mexendo mais com isso, com as bases uhum. públicas e gratuitas, né? Tipo, o site do Trademap, ele tem a possibilidade de você fazer alguns levantamentos lá com relação a países, né? Que você pode exportar ou não, né? Essa base Trademap, você conhece? Eu não conheço, Ah, Carla, não conheço, mas qualquer coisa eu posso dar uma pesquisada e a gente entra em contato depois para bater pode. um Então, papo melhor sobre. você poderia deixar o seu e-mail? Como é que a gente pode entrar em contato? Com certeza, eu não sei se as meninas vão entrar, Josi, não sei Isso, como você isso prefere. mesmo. Eu vou até aproveitar que ela perguntou e vou compartilhar minha tela aqui com vocês para disponibilizar o nosso contato, tá? Tá bom. Só um É, momento, Josi, rapidinho, aqui o Alessandro sim. falou, o acionamento de Ah, rotina desculpa, não vi. Nime. Não imagina, o acionamento de rotina Nime através de trigger, somente na versão paga? Exatamente, Alessandro, trigger só na versão paga, tá bom? Acho que agora sim, Josi, pode seguir. Era a última pergunta que tinha aqui. Imagina, Carregou a tela para vocês? carregou, carregou sim. Deixa eu só ir aqui para os slides depois do que você apresentou.
Carla, aqui nesse QR Code, no Fale Conosco, eu deixei aqui o contato do comercial. Se você acessá-lo, você vai falar direto comigo e aí a gente pode trocar os contatos da Érica, se você tiver alguma dúvida específica com ela, ou se eu puder te dar o suporte, eu também consigo te auxiliar direto nesse contato, tá bom? Então, porque a minha dúvida é mais para a área de TI, né? Não é mais para a Tá, área de. Assim, tá, tipo, eu já vi que tem certo. bastante coisa que a gente pode xeretar e pode utilizar da forma gratuita, né? Mas eu gostaria dessa parte das bases públicas, que é o que eu estou estudando bastante, eu gostaria de ver como pode me ajudar, entendeu? Uhum. Então, Legal. Perfeito. tá? Eu vou pegar aqui o QR Code, Isso, e aí a gente entra em aí a gente. contato. Isso. Aí vou mandar aqui, aí a gente fala. Se Eu você me quiser mandar um apresento. oizinho, isso, por Isso, Hum, favor. E aí eu disponibilizo os contatos da Érica. E legal, muito aí, nesse obrigada. outro, imagina, nesse outro QR Code, pessoal, é mais uma oportunidade para vocês poderem responder ao formulário que te dá acesso ao diagnóstico em ESG para sua empresa. Então, se alguém não conseguiu acessar pelo link que eu disponibilizei no chat, no QR Code anterior, esse aqui também te direciona para lá. E o que eu queria dizer para vocês, que a surpresa que a gente deixou para o final, é que para quem tiver preenchido, acessado esse diagnóstico, a gente também está oferecendo uma consultoria gratuita aqui da UpData, com a nossa equipe técnica, inclusive, de 30 minutos, onde a gente vai poder dar um suporte para vocês, um entendimento de como complementar e melhorar a qualidade da automação dos processos aí dentro da empresa para vocês, tá bom? Então, se vocês, quem não tiver acessado, pode acessar agora. Se tiver alguma dúvida que vocês queiram tirar, seja sobre o diagnóstico ou sobre outras informações, vocês podem acessar também esse aqui para falar direto com a gente no WhatsApp, tá bom? Se alguém tiver mais alguma dúvida que quiser tirar, ainda dá tempo. Não estou acompanhando o chat. tá tudo ok. Então é isso. Você quer complementar alguma coisa, Érica? Eu agradeço a participação de vocês, tá, pessoal? O Thomas levantou a mão. Será que foi sem querer ou ele quer falar? Foi sem querer, Thomas? Foi sem querer. Ele mandou aqui, opa, sem querer. Tá. Então, só para falar, né, nós iremos disponibilizar a apresentação, assim como os nossos contatos e o link para esse fluxo para quem quiser fazer o download e acessá-lo, tá bom? Esse fluxo que está disponível lá na comunidade. Legal. É isso, pessoal. Nosso conteúdo de hoje foi esse. Como já tinha falado inicialmente, eu espero que tenha sido rico para vocês e que haja participação nos próximos, que a gente sempre está com diversos eventos nesse segmento, então vai ser bem interessante vocês acompanharem a UP, tá bom? Obrigada, Érica. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.